Pessoal, estamos de volta com mais um videozinho onde eu vou explorar um assunto fundamental para a questão da base, né? Que é a operação de potenciação, tá? Como é que a gente define a potenciação? Nós definimos a potenciação dizendo que é um produto de fatores iguais. Isso precisa ficar bem claro, tá? É um produto de fatores iguais, onde a base é o fator que se repete. E o expoente indica o número de vezes que o fator é repetido. Tá? Então essa definição ela precisa ficar bem clara, bem amarrada, né? Para que a gente não escorregue. É muito comum a gente perguntar para o aluno quanto é 2 à quarta. E ele faz isso. Ele multiplica 2 pelo 4. Muito comum, tá? No início, quando eles estão começando. Tá certo? O que é isso? O conceito, né? A definição não ficou clara para ele. Tá? O que é 2 à quarta potência? A base é o fator que se repete. Então é ele que vai repetir. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E o número que fica aqui em cima, o expoente, ele indica quantas vezes você vai repetir esse fator no produto. Tá? Então é um produto de fatores iguais. Quem é o fator? É a base. 2, 2. Quantas vezes ele aparece? 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí você vai ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Tá? Quando o aluno entende a definição, ele tende a não errar. Tá? 3 elevado a 2, ele não vai dizer 6. Ele sabe que a base é o 3. Então é 3 vezes 3. Certo? Base é o 3, está repetindo. Número de vezes que ele repete? 2. Então, resposta: 9. Tá? Então, isso é fundamental. Né? Fundamental que nós entendamos com clareza. 5 elevado a 3 é o 5 vezes o 5 vezes o 5. Tá? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E aí ele não vai mais cometer esse erro, né? De multiplicar a base pelo expoente. Tá? Muito bem. Já que a gente falou em potência, a gente pode aproveitar e mata logo as potências de base 10, né? Como é que eu procedo de uma maneira fácil para encontrar as potências de base 10? Simples.
basta repetir o 1. Essa é uma maneira fácil, né, gente? Maneira fácil de você calcular as potências de base 10. Então, 1 seguido de 2 zeros. Então, isso são 100. 10 ao cubo é 1 seguido de 3 zeros. Então, vai ser o 1000. O 10 à quarta, o 1 seguido de 4 zeros. 10.000. Caso o expoente seja negativo, nós vamos ter os números decimais, 0,1, uma casa decimal. 10 a menos 2, duas casas decimais, então 0,01. 10 a menos 3, três casas decimais, 0,001. 4, 10 a menos 4, 4 casas decimais, 0,0001. Muito bem. Bom, comenta-se, né? Comenta-se que duas potências, quer dizer, comenta-se não, na verdade, quando o teu expoente for 2, chamar de n, tá? Se n for 2, a potência recebe o nome de quadrado. Quadrado. E quando o expoente é 3, a potência recebe o nome de cubo. Certo? Então são os únicos dois expoentes que têm nomes especiais. Tá? Agora, alguns livros mencionam que esse fato se deve à questão da área. Quando se quer calcular a área num quadrado, nós multiplicamos a medida do lado pela medida do lado. Então a área do quadrado é L ao quadrado. Então, alguns livros mencionam isso, que a origem da potência de expoente 2 ser chamada de quadrado é exatamente pela área. Tá? E, no caso da de expoente 3, se atribui ao volume do cubo. Porque o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Então, o volume seria L3. Tá? Então, são as duas potências que têm nomes especiais. A de expoente 2 é chamado de quadrado, a expoente 3 é chamado de cubo. Bom? Muito bem. Vou apagar aí para a gente prosseguir aqui esse assunto que é muito básico, mas muito importante para a matemática básica, né? Aquela matemática que vai sustentar tudo que vem depois, certo? Bom, eu vou abordar aqui 3 observações. A primeira é que todo número A elevado a 0 vale 1, desde que esse A seja diferente de 0. Tá? Quando a gente fala isso, o aluno pergunta logo, e quanto dá 0 elevado a 0? Bom, 0 elevado a 0 é uma discussão adiante, né? Na teoria dos limites, isso seria uma determinação, tá? Mas para a gente aqui, a gente vai fazer isso. A elevado a 0 vale 1,
desde que o A seja diferente de zero. Agora, é preciso muita atenção, né? Quem vai fazer concurso tem que ter muita atenção, porque várias coisas podem ser cobradas num concurso. E às vezes coisas simples, mas que acabam por nos confundir. Por exemplo, quando você tem 3 elevado a zero, isso não tem dúvida. Isso é igual a 1. Da mesma forma, quando eu tenho menos 5 elevado a zero, isso vai dar 1. Por quê? Porque todo número elevado a zero, desde que ele seja diferente de zero, ele vai dar 1. Agora, quando eu tenho algo desse tipo, eu já tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui, quem está elevado a zero é o 5. Então, o resultado disso vai ser menos 1. Menos 1. Olha a diferença do exemplo B para o exemplo C. No exemplo B, é o menos 5 que está elevado a zero. No exemplo C, é só o menos, só o 5 que está elevado a zero. Então, é menos 1. Então, cuidado com essas pequenas variações. Uma outra coisa, por exemplo, a fração. Fração 2/3 elevado a zero, isso não tem dúvida, é 1. Já aqui, 2 elevado a zero sobre 3, só quem está afetado do expoente zero é o 2. Então, isso vai dar a fração 1/3. Então, fique ligado, né, nesses pequenos detalhes, que isso pode nos confundir numa determinada questão, numa prova. A segunda observação é a seguinte: todo número A elevado ao expoente menos n, isso é 1 sobre A elevado a n. Novamente, desde que o A seja diferente de zero. Quer dizer, quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto e esse expoente fica positivo. Por exemplo, eu tenho 3 a menos 1. Não tem problema. Isso vai dar 1 sobre 3 elevado a 1. Como expoente 1 eu não escrevo, isso é 1/3. Repara que isso é o mesmo que você inverter. Inverter 1/3 elevado ao expoente 1. Pode ser feito dessa forma também. Por exemplo, 2 elevado a menos 3. Isso seria 1 sobre 2 ao cubo. Ou, se você preferir, isso é o mesmo que inverteu meio elevado a 3. Isso vai dar 1 ao cubo 1, 2 ao cubo 8, 1/8. Certo? Então, os expoentes negativos são de grande importância para a gente. Por exemplo, se você tivesse 5 elevado a menos 2, a gente pode fazer direto. Inverte. O inverso de 5 é 1/5. 1/5 elevado ao quadrado. Então, isso vai dar 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado é 25. Mas e se fosse uma fração? Mesma coisa, não tem problema nenhum. 2/3 elevado a menos 2. Sem problemas. Sem problemas. Por quê? Vamos inverter. O inverso é 3 meios. 3 meios elevado a 2.
E aí você vai ter o inverso de quadrado de 3 é 9, o quadrado de 2 é 4. 9 quartos é a resposta. Tá? Muito bem. Vamos em frente, então, para uma outra situação que a gente não pode perder de vista, que é o seguinte: é a potência com expoente fracionário. Tá? Potência com expoente fracionário. Quando você tem um A elevado a um M sobre N. Tá? Se você olhar uma potência e o expoente dela for uma fração, não se preocupe. Pensa logo numa raiz. Pensa logo numa raiz. Uma raiz onde a base da potência vem aqui para dentro. Ó. Vai ser o radicando. O radicando. Aí sobra o numerador e o denominador da fração expoente. O denominador vem para cá para o índice. Índice N. Tá? E o numerador passa a ser expoente do radicando. Então isso vai dar raiz N de A elevado a quem? A M. Bom, vale a pena alertar que a gente pode passar daqui para cá ou contrário, dependendo da necessidade que a gente obtenha, né? Então, quando você tem 2 elevado a 2/3, pensa que isso vai virar uma raiz, tá? Pensa logo, isso vai virar uma raiz. Isso vai virar um radical. Tá? Quem vem aqui para o radicando? É o 2, é a base da potência. O índice é sempre o denominador. Então sobrou o numerador. O numerador vem para cá. Então isso aí é o mesmo que raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ou seja, raiz cúbica de 4. Tá? Isso é muito útil, muito importante para a gente. Quando eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 3/4. Nós já sabemos. O que vai dar isso? Isso vai dar um radical. Quem vem para radicando? A base da potência, sempre. Sobrou numerador e denominador da fração expoente. O denominador vira índice. E o numerador passa a ser expoente do radicando. Então, isso ficou raiz quarta de 3 ao cubo. Ou seja, se você preferir, raiz quarta de 27. Tá? Veja, da mesma forma que eu passo daqui para cá, se eu preferir, tiver necessidade, eu posso o quê? Posso voltar. Por exemplo, se eu escrevo a raiz quinta de x ao cubo, e eu tenho necessidade de escrever esse radical em forma de potência de expoente fracionário, o que eu faço? Volto. A base, o radicando vai ser a base. O índice, eu sei que vem para cá, para o denominador. Tá? E o expoente vem para o numerador. Então, x elevado a 3/5. Tá? Então, gente, todas essas coisas que eu estou falando são fundamentais para a gente, tá? Para a gente. Muito bem. Agora a gente vai comentar uma série de propriedades das potências, que são também
fundamentais, útil aos extremos. A primeira que a gente tem é o que nós usamos muito: a multiplicação de potências que têm a mesma base. Tá? Para multiplicar potências que têm a mesma base, tem que ter a mesma base, conservar a base e somar os meus expoentes. Então, expoente m mais expoente n. Mas para isso é necessário que tenham a mesma base. Por exemplo, se eu tenho 2 ao cubo vezes 2 à quinta, tá? Isso é o mesmo que 2 elevado a 3 mais 5. Isso é o mesmo que 2 elevado a 8. Continua valendo o quê? A ida e a volta, dependendo da necessidade que você tenha. Tá? O que vale para 2, vale para uma quantidade qualquer de fatores, desde que tenham bases iguais. Por exemplo, eu quero multiplicar o 3 pelo 3 à quinta pelo 3 à quarta. Então eu vou repetir a base, que é 3, e vou somar os expoentes. Expoente 1 mais expoente 5. Quando não tem expoente é 1, mais expoente 5, mais expoente 4. Isso vai dar 3 elevado a décima. Tá? Vale também para as potências negativas, expoentes negativos. Aí prevalece, né, gente, a regra de sinais. Tá? Se eu tenho 3 elevado a menos 5 para multiplicar por 3 ao quadrado, isso vai dar 3 elevado a menos 5 mais 2. E aí prevalece a regra de sinais. Sinal do maior valor em módulo, então o sinal é negativo, é o sinal do 5. E ao invés de você somar os módulos, você diminui. Vai dar 3 elevado a quem? A menos 3. Tá? Se fosse ambos negativos, eu conservaria a base e vou somar os expoentes do mesmo jeito. Só que a regra de sinais aqui, sinais iguais, eu repito o sinal e somo. Ah, essa propriedade ela é muito importante, principalmente quando nós estamos trabalhando lá na álgebra, né? Quando nós estamos multiplicando polinômios. Quando eu multiplico, por exemplo, um monômio x ao cubo por x ao quadrado, eu estou multiplicando potências de mesma base. Então isso vai dar x elevado a 3 mais 2. Isso vai dar x à quinta potência. Então as regras continuam valendo normalmente. Ó. Y elevado a 3 vezes y elevado a menos 5 vezes y elevado a menos 4. Né? Repito a base e vou somar esses expoentes. Então aí é a regra de sinais. 3 menos 5 menos 4. Vai dar y elevado a menos 6. Tá? Isso na álgebra é de suma importância. Tá? Suma importância. Não esqueça isso jamais. Muito bem. Assim como nós temos a multiplicação de potências de mesma base, nós temos a divisão de potências também de mesma base. Então, quando eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N,
Eu repito a base A e subtraio os meus expoentes. M menos N. Bom, aqui a gente deve chamar a atenção, né, que essa divisão pode aparecer dessa forma, 2 elevado à quinta dividido por 2 ao cubo, ou pode aparecer desta forma. Não tem nenhuma diferença, só o fato de ser escrito de maneira diferente. Tá? Então, na primeira situação, a gente vai conservar a base, 2, vai fazer esse expoente 5 menos o expoente 3. Então, você vai ter 2 elevado ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa. 2, 5 menos 3. 2 ao quadrado. Bom, quando é que eu tenho que tomar cuidado nessas potências? É quando você tiver situações desse tipo. Tá? Porque eu tenho ali 3 à quinta para dividir por 3 a menos 3. Então, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Logo, vai ser o expoente 5 menos o expoente menos 3. Então, gente, não posso esquecer, as regras de sinais, elas continuam valendo. Isso vai dar 3 elevado a 5 mais 3. Vai haver a troca de sinais. E eu vou ter 3 elevado a quem? A oitava. Então, muito cuidado, respeitando as regras de sinais. Né? Por exemplo, eu quero dividir x elevado a menos 6 por x a menos 2. Então, eu vou repetir a base, que é x, e esse expoente menos 6, menos o expoente menos 2. Então, isso vai dar x elevado a menos 6 mais 2. X elevado a menos 4. Tá? Então, fica ligado nessas propriedades, principalmente em sinais. Uma outra propriedade importante é quando você tem um produto e você quer elevar esse produto a um expoente. Para elevar um produto a um expoente, o que você deve fazer é elevar cada fator do produto a esse expoente. Isso aqui é o mesmo que o A elevado ao N vezes o B elevado ao N. Isso vale para 2 ou mais fatores, tá, gente? Então, por exemplo, se eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, eu quero elevar isso ao quadrado. Tá? Então, você vai ter que elevar cada expoente desse, cada fator desse, a esse expoente. Isso vai ser o 2 elevado ao quadrado, vezes o 3 elevado ao quadrado, vezes o 5 elevado ao quadrado. Se houver necessidade, nós fazemos as contas. 4 vezes 25 dá 100, vezes 9, 900. Tá? Mas o importante é nós lembrarmos disso, que todas as vezes que nós quisermos elevarmos um determinado produto a um certo expoente, eu devo pegar e elevar cada fator desse produto a esse expoente. Isso aqui vai dar x à quarta potência vezes y à quarta vezes z à quarta vezes w à quarta. Certo? Então nunca esquece disso.
Bom, uma outra propriedade é quando você tem uma fração elevada a um expoente. Nós já usamos até isso aí nos exemplos. Você é obrigado a elevar o numerador e o denominador a esse expoente. Por exemplo, se eu tivesse lá o 2 sobre 5 elevado ao quadrado, eu sou obrigado a elevar o 2 ao quadrado e elevar o 5 ao quadrado. Isso vai dar 4 sobre 25. Tá? Dá uma olhadinha aí. Beta, dá para você ver aí para mim aí? Dá para você ver aí para mim que estou tocando? Então, pessoal, desculpa, eu tive que dar uma pausinha, tá? Para dar uma endireitada aí na câmera. Imagine que eu tivesse 3/4 elevado ao cubo. Isso é o 3 elevado ao cubo sobre o 4 elevado ao cubo. Isso vai dar 27. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Sobre 4 ao cubo, 64. Bom, aí a gente reforça aquilo que nós comentamos, né? Vamos dar uma reforçada aqui, ó. Muito cuidado com o que aparece, né? Porque se eu tivesse 3 elevado ao cubo elevado à quarta, isso daria um resultado completamente diferente. Só quem está elevado ao cubo é o 3. Então isso daria 27 sobre 4. O denominador, ele não está afetado desse expoente. Tá? Muito bem, gente. Então, estamos caminhando. Tá? Estamos caminhando. Uma outra propriedade muito importante, muito mesmo, é quando você tem a potência A elevado a M elevado ao expoente N. Tá? Isso a gente deve conservar a base e esses expoentes são multiplicados. M pelo N. Certo? Muito bem. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. 2 ao cubo elevado ao quadrado. Vamos conservar a base aqui, 2. Vamos multiplicar. 3 vezes 2, 6. Hã? Se eu tivesse, por exemplo, uma situação com expoente negativo, não influi nada, só a regra de sinais. Então, ó, conserva a base, 3. Vou multiplicar esse valor por esse. Então vai dar menos 12. 3 elevado a menos 12. Se fosse, por exemplo, x a menos 5 elevado a menos 2, repete a base, x, esse expoente vezes esse. Então, x elevado à 10ª potência. Agora, toma cuidado, porque às vezes aparece algo assim, ó. E aí o esquema muda. Aí eu não tenho mais isso. Tá? Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso da seguinte maneira, ó. Tapo a base.
e resolvo essa potência aqui, ó. 3 ao quadrado é 9. Então, 2 elevado a quem? A nona. Tá? Então, essas situações são muito exploradas em concursos. Ah, como é que eu devo proceder? Tapa aqui, ó. Tapa aqui. Faz essa. 2 ao quadrado, 4. Então ficou 2 elevado a 2 elevado a 4. Agora vamos tapar essa e vamos resolver aqui, ó. 2 a 4 é 16. Então isso dá 2 elevado a quem? A 16. Bem diferente, né? Bem diferente dessa situação. 2 ao quadrado elevado a 2, que por sua vez está elevado a 2. Aqui não tem problema, é repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então 2 à oitava potência. Muito bem. Então aí, nós fizemos um apanhado, né, de potenciação. E não esquecer que a radiciação, raízes radicais, são potências de expoente fracionário. Tá? Nós vamos abordar isso depois. Mas antes, vamos ver, por exemplo, como proceder para resolver esse exercício. Por exemplo, né? Isso seria um exemplo. Um exemplo onde eu vou mexer com as propriedades que eu acabei de aprender. Então, não precisa nós entrarmos em pânico, porque não tem nada demais nisso aí. Vamos à questão então. Você quer calcular o valor dessa expressão? Bom, vamos observar o seguinte, vamos ter em mente as propriedades que nós vimos. O que é 2 elevado a x mais 4? Isso não é o mesmo que 2 elevado a x vezes 2 elevado a quarta? A gente não conserva a base e somos expoentes? Pois é, então é a mesma coisa. Só que eu estou aplicando a propriedade ao contrário. Mais 36, olha aqui, 2 elevado a x menos 2. Ora, isso nós vimos que é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Você não conserva a base e subtrai os expoentes? Então, x menos 2. Olha lá. Estou aplicando a propriedade ao contrário. Aqui, idem. 2 elevado a x mais 5, isso é o 2 elevado a x, vezes o 2 elevado a 5. Menos 2 vezes. Aqui, o que você acha que nós faríamos? Isso, exatamente. 2 elevado a x, vezes 2 ao cubo. Aqui, mesma coisa, menos 4, 2 elevado a x, vezes 2. E aqui, menos 6 e uma divisão. 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Ou sobre 2, tanto faz. Bom,
uma questão, vamos mais adiante, né? Olha, quem seria essa expressão E, então? Ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a quarta. Mais, aqui é 4, ó. 2 ao quadrado é 4. 36 dividido por 4 dá 9. Então, 9 vezes 2 elevado a x. Hã? Aqui, 2 à quinta, a gente sabe que é 32. Então, eu tenho 32 vezes 2 elevado a x. Menos, aqui é 8. 8 vezes esse 2, 16 vezes 2 elevado a x. Aqui, ó, 2 vezes menos 4, menos 8. 8 vezes 2 elevado a x. E aqui, 100 dividido por 2 dá 3. Então, menos 3 vezes 2 elevado a x. Hã? Bom, para que o exercício fique mais claro, fique mais fácil para enxergarmos, nós podemos fazer uma mudança de variável. Nós podemos chamar esse 2 elevado a x de uma letra qualquer, A. Só para ficar mais visual. Nem precisava, mas a gente pode fazer. Ó. Esse E, na verdade, ele vai ser quem? 2 à quarta é 16. 2 elevado a x eu estou chamando de A. Então esse é 16A. Mais 9 vezes 2 elevado a x. 9 vezes A. Hã? Se 2 elevado a x é A, então isso vai dar 32A. Aqui vai dar menos 16A. Aqui vai dar menos 8A. E mais, aliás, menos 3A. Bom, somando, o numerador ficou 25A. E aqui deu 16, menos 8 dá 8, 8 menos 5, 5A. Vamos ver? Acho que eu errei aqui no cálculo. Ó. 16 menos 8 dá 8, 8 menos 3 não, tá certinho, 5A. Ora, esse A, eu vou simplificar com esse A, e 25 dividido por 5 vai dar 5. Então tá aí o resultado da minha expressão. O resultado da minha expressão é 5. Tá? Então veja quanta coisa, né, nós utilizamos num exercíciozinho apenas de exemplo de potenciação. Vamos aproveitar e vamos ver mais um. Ele fala o seguinte: calcular o valor de. Aí vem aqui a expressão dada. É igual a 4 ao cubo, que multiplica 8 elevado a 4 terços elevado a menos n sobre 4 vezes 4 elevado a menos 1 elevado a n, isso tudo elevado ao quadrado. Muito bem. Então, gente, quando você tiver dificuldade em alguma coisa, você pode separar isso. Depois você torna a juntar. Não tem nenhum problema. Vou trabalhar com esse 8 elevado a 4 terços. Pois eu junto, não tem nenhum problema.
Certo? Muito bem. Ora, o 8, eu sei que decompondo em fatores primos, ele é 2 ao cubo. Então eu fiquei com 2 ao cubo elevado a 4 terços. Mas como é que eu faço para elevar essa potência a esse expoente? Eu repito a base e vou multiplicar os expoentes. Então vou multiplicar 2, 3 por 4 terços. Vai simplificar, isso vai dar 2 à quarta potência. Vai ficar mais fácil para eu trabalhar. Tá? Agora veja uma coisa, aqui tem ó, base 4, base 4, base 4. Ora, então seria bom que aqui fosse base 4 também, né? Não tem problema. Lembre o seguinte, que 2 à quarta é o mesmo que 2 ao quadrado elevado a 2. Se eu multiplicar, vai dar 2 à quarta. Isso é o mesmo que 4 ao quadrado. Qual é a vantagem? Eu transformei isso tudo em potência de base 4. Tá? Então ficou E igual a 4 ao cubo. Isso aqui deu 4 ao quadrado. Não esqueça que está elevado a menos n, né? Tá? Aqui também eu não vou esquecer, ó, 4 vezes 4 a menos 1 elevado a n, os expoentes são multiplicados. 4 elevado a menos 1 vezes n, menos n. Isso está elevado ao quadrado. Tá? Ora, não vamos esquecer, gente. Não vamos esquecer. Ó. 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado elevado a menos n é 4, multiplica os expoentes, menos 2n. Tá? Lembra lá de quando eu tenho um produto para elevar um expoente? Eu elevo cada fator a esse expoente. Então isso vai dar 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a menos n elevado a 2 é 4 elevado a menos 2n. Já percebeu, né? Que esse 4 a menos 2n vai simplificar com esse 4 a menos 2n. E aqui eu vou dividir potência de mesma base. Como eu divido potência de mesma base? Conservo a base, 4, e subtrai os expoentes, 3 menos 2. Isso vai dar 4 elevado a 1, que é igual a 4. Tá? Pessoal, assim nós cumprimos mais uma etapa do nosso curso de embasamento. Claro que a gente precisa fazer muito mais exercícios, né? Temos que praticar muito mais. Matemática, quanto mais se pratica, né, melhor se fica. A gente adquire habilidade. Tá? E não esqueça, né? Faça lá os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões. E principalmente, né, gente? Se você tem um colega, um amigo que vai prestar concurso, ou mesmo que precisa, né, de uma base matemática mais sólida, tá? Indica o nosso canal para que ele assista um vídeo. Quem sabe se ele não gosta, né, e é útil para ele, tá bom? Então aquele abraço, gente, até a próxima.